Mas repete comigo assim: para viver é preciso morrer. Sabe, esse é o padrão de Deus. E esse é um princípio conhecido de muitos crentes. Contudo, ele é muito pouco aplicado na nossa vida cotidiana. Eu não estou falando aqui de vida eterna. Mas mesmo falando de vida eterna, alguém precisou morrer para que nós pudéssemos viver. Quem morreu? Jesus. Nós acabamos de sair da Páscoa, que fala da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Então, quando o grão de trigo cai na terra, se ele não morrer, ele fica sozinho, mas ele morrendo dá muito fruto. E nós somos o resultado da morte do Senhor Jesus. Agora, na vida cotidiana, dos nossos desafios, no dia a dia, no todo dia, é preciso que a gente também entenda que a morte da nossa vontade, o crucificar dos nossos desejos, sabe? É preciso que eles estejam, alardando no nosso coração para que nós possamos ter a nossa mente transformada, a nossa mente transicionada. Assim nós seríamos transformados, repete, transformados de dentro para fora. Porque as informações que a gente recebe de fora, seja por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós vemos, pelas pessoas que falam conosco, pelas mídias sociais, pelos jornais e tudo mais, elas trazem informações às vezes ruins, difíceis, trazem desafios. Eles não trazem fé, mas trazem o problema, a crise, sem contudo se preocupar em trazer solução. Mas quando a gente deixa essas coisas de lado e experimenta uma transformação da mente que vem de dentro para fora, as coisas de Deus começam a fluir e nós somos restaurados e transformados. A Bíblia diz assim no livro de Gálatas, é o texto base dessa noite, Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20, diz assim: pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, diga morri para a lei, a fim de viver para Deus. Deus nos olha assim, é morrendo que se vive. Quando você morre para as regras, quando você não fica mais debaixo dela, quando você não está mais debaixo da lei do pecado e da morte, você começa a ter uma experiência de ressurreição e de restauração com Cristo. E enquanto você tenta, debaixo da lei, cumprir todas aquelas normas que a lei manda, você não consegue. Mas quando você reconhece que Cristo é tudo em você, aí você começa a fluir e ser transformado de dentro para fora, de acordo com a graça de Deus. O versículo 20 completa essa ideia, e esse é muito conhecido, diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se você foi crucificado com Cristo, logo você morreu com Ele. E se você morreu com Ele você também ressuscitou. Isso nos faz justos, justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, se com Cristo nós morremos, a morte de Cristo e a nossa morte representam uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade, um passado apagado, um novo escrito agora, um novo livro está sendo escrito a seu respeito. Então, assim que crucificados fomos com Cristo, com Ele também vivemos. E assim a vida já não é nossa, mas Cristo vive em nós. Diga: Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno, pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Esse é o ponto de vista de Deus. Eu não sei se você sabe, mas Deus olha do céu e vê, quando o indivíduo está morrendo para a sua vontade, é porque ele está vivendo para a vontade de Deus. E assim é o princípio de Deus: aquele que dá primeiro, depois ele recebe. Não é assim? Dá e dá-se-vos-á. Primeiro você dá, depois você recebe. Então assim funcionam as coisas de Deus. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Porque quando nós perdemos aparentemente, aí é que nós estamos ganhando. E essa é a prática do Espírito Santo de restauração. Deus está trabalhando através do seu Espírito na obra de restaurar vidas, de restaurar pessoas. E isso, como eu já preguei há 2 semanas ou 3 semanas atrás, diz respeito a limpar a churrasqueira para que as brasas possam ficar acesas. E como é que nós limpamos a churrasqueira? A churrasqueira é um negócio muito carnal. De fato é carnal. Bota carne lá. Então vamos falar, limpar o seu altar para que o Espírito e o fogo do Espírito possa fluir. Como é que acontece isso? Você precisa tirar as cinzas desse altar. E como tirar as cinzas? Exatamente dessa forma, permitindo que Jesus viva através de você e que você não esteja mais debaixo dos preceitos da sua própria justiça. Por exemplo, estamos vivendo um período de jejum.
E normalmente o indivíduo faz um jejum de 21 dias, que é o nosso caso, às vezes menos, às vezes mais. Ele acha que no final ele tem direito de exigir de Deus algumas coisas. Não, não tem. Porque o jejum não confere graça. O que confere graça é a obra de Jesus na cruz. E nós jejuamos para quê então? Nós jejuamos para mortificar a carne e poder nos aproximar mais dele. Quem está entendendo diz amém? Quando os desejos da carne são mortificados, nós nos aproximamos de Deus. E sim, porque nós nos aproximamos de Deus, aí sim, isso nos confere graça para chegar à presença dele. As cinzas da nossa vontade, da nossa carne, elas estão retiradas e Deus reina através de nós. Vou dar um exemplo. Os homens, na maioria deles, aqueles que dirigem, geralmente enfrentam problema no trânsito. Estou sabendo que você tem enfrentado bastante problema no trânsito ultimamente, hein? Normalmente enfrenta problema no trânsito. E quando enfrenta problema no trânsito, a culpa é sempre do outro motorista. Eu não vou pedir para você dizer amém. Mas todo motorista acha que a culpa é do outro. É o outro que é barbeiro, é o outro que acelerou, é o outro que fechou, é o outro que está muito lento. Se está muito lento, reclama. Se está muito rápido, reclama também. Entendeu? Se está lento de um lado, reclama. Se ultrapassa, reclama. Mas se não ultrapassa, também reclama. E essas coisas todas são baseadas na justiça da lei. Na justiça da lei, em que nós queremos sempre ter razão. Diga razão. Razão é justiça própria. E a gente não consegue compreender que a justiça de Deus não se manifesta na nossa razão e na nossa justiça. Diga, eu sou nova criatura. Calma, irmão, eu não estou querendo bater em você porque você passa por dificuldade no trânsito, não. Eu só estou contando isso como exemplo e como ilustração, não sei da sua vida, e eu acho que aqui ninguém tem problema no trânsito. Eu não vi muitos améns, não. Mas eu entendo que não tenha. Mas eu vou mostrar uma coisa para você. Tiago, capítulo 1, versículo 20, diz assim: para aqueles que se aborrecem. Às vezes é no trânsito, às vezes é em casa, irmão. Deixou a toalha molhada em cima da cama. Isso dá um bafafá tremendo. Dá uma confusão tremenda. Tira a roupa e deixa onde está. Entendeu? Faz uma bagunça, não limpa nada e alguém tem que limpar. E isso diz assim, meu trabalho sozinho. Ou sozinha. Tudo já eu que tenho que fazer. Ninguém me ajuda a lavar uma louça. Eu não sei o quê. Eu não estou falando aqui de harmonia familiar, mas eu estou dizendo para você que a sua irritação e a sua justiça não vão provocar. Tem gente que ainda diz assim, Deus está vendo, hein? Quem já disse isso alguma vez? Não responde. É melhor não. Vamos deixar isso quieto. Deus está vendo, né? Tiago capítulo 1, versículo 20 diz assim, ó. Lê comigo? Deus está vendo, irmão, mas a sua zanga, a sua chateação no trânsito, na panela suja, na toalha molhada, nessas coisas todas e entre outras tantas, isso não vai produzir a justiça de Deus. E Tiago continua dizendo assim, olha o versículo 21, portanto, livrem-se de toda a impureza moral, da maldade que prevalece e aceitem humildemente. Vira para quem está ao seu lado, irmão, por favor, seja profeta. Peça desculpa para quem está aí, diga assim, aceite humildemente a palavra implantada em vocês. Essa é a palavra, não é porque eu estou pregando, não, é a Bíblia. Aceite humildemente, porque essa palavra ela é poderosa para salvar vocês. E eu estou falando dessas coisas, estou citando alguns exemplos, porque isso se transforma em cinzas que atrapalham o fogo a arder. Isso se transforma em questões que na hora de fluir no Espírito, de fluir na presença de Deus, de viver a sua vida com alegria e felicidade, de dar graças por tudo, inclusive pelas dificuldades, não consegue fluir, porque essa chama está se apagando, está se apagando, está se apagando. Por quê? Porque o seu altar está cheio de cinzas que você já deveria ter tirado de lá. Portanto, observe isso. Permita que Deus possa trabalhar na sua vida. Vou fazer um adendo aqui de 1 minuto, que normalmente eu falo 1 minuto e depois vira 5. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Quando você tenta, vamos supor você, meu irmão, que vai sair para trabalhar, que pegou a sua moto, que pegou o seu carro e vai sair para trabalhar e já está cansado de se irritar no trânsito. Então você sai de casa e diz assim, hoje eu não vou me irritar, hoje eu não vou me zangar, hoje eu não vou me aborrecer. Ainda ora a Deus, Senhor, eu prometo que hoje eu não vou me zangar. E na terceira curva, no primeiro sinal ou no primeiro engarrafamento, alguém deu uma fechada em você, alguém te ultrapassou como você não gostou e você já se irritou. Porque a sua ira, a sua zanga, ela não produz a justiça de Deus.
Agora, a humildade, o reconhecimento. A Bíblia ensina assim, irmão. O poder, repete comigo, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí sim. Porque quando você reconhece que você é fraco, aí você é. Não porque você o seja, mas porque o nosso Deus, ele atua na sua fraqueza, na sua vulnerabilidade. Quando você reconhece que não consegue, Senhor, eu estou saindo para o trabalho agora, me abençoa na ida e na volta, porque essa é uma promessa, Ele te guarda na sua saída e no seu regresso. Me abençoa, eu faço essa oração todo dia, Senhor, me livra de mim mesmo, no trânsito, na rua, me protege do homem mau, essas coisas todas. Porque quando eu reconheço a minha fraqueza, Deus opera através de mim. E quando alguma coisa acontece que eu não gosto, que normalmente me irritaria, que me aborreceria, o Espírito Santo vai falar no meu coração e vai dizer, você não é dessa espécie. Não significa dizer que eu sou melhor do que ninguém ou você é melhor do que ninguém. Mas o que significa dizer que nós, você é crente, diz amém? Amém. Se você não é ainda, hoje nós podemos resolver esse problema. Mas se você é crente, você é uma nova. Todo mundo sabe disso, é uma nova. As coisas. Então você é uma nova criatura, você não é dessa espécie, você não se aborrece com as coisas que as outras pessoas se aborrecem. Agora, irmão, desiste de fazer isso na força do seu braço, você não vai conseguir. Entrega para Jesus, reconhece quem você é. Isso funciona tão bem, funciona com pessoas que são viciadas e não conseguiram se livrar ainda do álcool, da droga ou do cigarro. Funciona com pessoas que são dependentes de pornografia na internet. E tantas outras coisas, quando você reconhece a sua fraqueza. Isso funciona até com fofoqueiro. Aquela língua que glorifica a Deus, mas que é tão grande, que é capaz de lamber uma colher da sala e a colher está na cozinha. Eu não consigo me livrar desse negócio. Reconhece a sua fraqueza, diz isso para Deus, e você vai ver como a sua língua vai ser abençoada. Vire para quem está ao seu lado e diga, essa palavra não é para você. Bate na mão dela e diga assim, você é abençoado do Senhor Jesus. Dá glória a Deus. Vamos dar um aplauso a Jesus nessa noite. Igreja bonita, isso não é um problema aqui. Quando a gente retira essas coisas, o fogo de Deus se acende em nós. Digo, o fogo de Deus se acende em nós. Agora eu quero dizer uma coisa a respeito do fogo. Até aqui eu estou falando só sobre tirar a cinza. Agora eu vou falar um pouquinho do fogo de Deus aceso na sua vida. Repete comigo assim, o sacerdote é o responsável por manter a chama acesa. Levítico capítulo 6, versículos de 9 a 13, segura essa palavra aí, tá? Levítico capítulo 6, versículo de 9 a 13, diz assim, dê esse mandamento a Arão e a seus filhos, era a família sacerdotal. Essa é a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando, diga queimando, até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo, repete comigo, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Então essa era uma ordem dada aos sacerdotes, aos filhos de Arão, em geração contínua. A responsabilidade do sacerdote era manter o fogo aceso. Agora eu quero dizer para você e quero esclarecer uma coisa. Vamos deixar esse texto um pouquinho de lado e vamos entrar em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Presta atenção naquilo que eu vou dizer para você agora. Vocês, porém, diga nós, somos povo escolhido. Vamos melhorar isso? Vamos trazer assim para mais pessoal? Diga, eu sou escolhido. Faço parte de um reino de sacerdotes. Logo eu sou sacerdote de um Deus Altíssimo. Quantos sacerdotes eu tenho aqui? Eu estou dizendo isso, e aí ele continua dizendo, essa é a parte que eu queria, vocês são nação santa, propriedade exclusiva de Deus, assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes. Nós somos um reino de sacerdotes, e o sacerdote precisa manter a chama acesa.
Então não olhe para mim, achando que o pastor da igreja é o sacerdote. Não, eu sou mais um sacerdote no meio de todos nós. E a responsabilidade minha é manter a minha chama acesa. Quando eu digo isso, eu estou lhe dizendo que a sua responsabilidade é manter a sua chama acesa. Por mais que nós sejamos uma igreja em célula, não é responsabilidade do líder de célula manter a chama acesa dos seus liderados. Não é responsabilidade nem do pai de família, do chefe de família, manter a chama acesa da sua família. Essa responsabilidade, ela é individual. Nós somos um reino sacerdotal. O que nós temos hoje é um sumo sacerdote. Como é que é o nome dele? Jesus, que nos representa diante do Pai. Ele é o sumo sacerdote da nossa aliança. E como ele é, nós somos. E nós somos uma geração sacerdotal, da qual tem a responsabilidade de manter a chama do altar acesa. Diz amém? Amém. Olha só, então o sacerdote, versículo 10, ele vestirá suas roupas de linho e calções de linho por baixo. Esse era o ritual daquela época. Retirará as cinzas. Vamos falar juntos? Retirará as cinzas. Essa é a sua função, sacerdote. Você precisa retirar as cinzas. Vira para quem está ao seu lado, diga: retirar as cinzas. Simples assim, retire as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Limpa o altar e coloca do lado. O altar é o seu coração. Você precisa limpar o seu coração das cinzas. E olha que cinzas eu não estou falando nem apontando para pecado. Pecado também pode ser, mas às vezes as situações, as circunstâncias do dia a dia, ela nos impõe uma quantidade de cinzas, de atrapalhos, de ruídos, de problemas que vão sufocar o fogo, sabe? As cinzas, elas tapam, elas impedem a ação do oxigênio, e sem oxigênio o fogo não pega. Então tem que limpar, repete comigo, tem que limpar. O seu coração é o altar, o seu coração precisa ser limpo todos os dias, para que a chama não venha se apagar. E a minha responsabilidade é manter a minha chama acesa, e a sua responsabilidade é manter a chama do seu coração acesa. Bota aquilo ali de lado. O versículo 11 continua dizendo: depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento. Diga: cinzas lá fora, fogo aqui dentro. De novo, cinzas, mulheres, homens, uma salva de palmas aos varões guerreiros, vozes fortes, glória a Deus. Aquela chateação é cinza lá fora. Aquele ressentimento é cinza lá fora. Aquele problema é cinza lá fora. Por quê? Porque a chama precisa estar acesa. É o fogo de Deus que precisa estar aceso. Versículo 12: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Repete comigo assim: toda manhã, o sacerdote. Quem é o sacerdote? Ah, você é o sacerdote da sua vida. Então toda manhã, diga toda manhã. Você como sacerdote, obrigado, filho, precisa manter a chama acesa. E como é que você faz isso? Limpando as? E depois você vai colocar o quê? Lenha. Coloca lenha, coloca carvão, aquece de novo, o fogo se manterá aceso. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo, queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente, repete: continuamente, aceso sobre o altar, não deve ser apagado. Sabe o que acontece muito na igreja? É a gente responsabilizar os outros por aquilo que é responsabilidade nossa. A nossa responsabilidade como sacerdote é manter o chama acesa. E isso não é culpa do outro, não é culpa do marido, não é culpa da esposa, não é culpa do pai. Não. É nossa responsabilidade, independente da circunstância, porque as circunstâncias, elas só trazem cinzas. E se nós limparmos as circunstâncias todos os dias, nós não vamos precisar mais lidar com elas. São só as circunstâncias daquele dia. E é muito mais fácil do que você acumular uma história de circunstâncias, de problemas, de crises, que já estão ali durante há meses, há anos e às vezes há décadas na sua vida.
Então é preciso que haja essa limpeza das cinzas para que a chama se mantenha acesa. A chama precisa se manter acesa. Então, entre a igreja, dentro da igreja, o que mais ocupa as pessoas e impede que o fogo de Deus atue é justamente algo que se chama justiça própria. Como eu li lá no começo, aquela que é decorrente da lei. Então o indivíduo, às vezes, ele escolhe 2 ou 3, 4 ou 5, 6 ou 7 regras que ele consegue cumprir de acordo com a lei, e ali ele se baseia a sua fé naquilo ali, não naquilo que Cristo fez, mas naquilo que ele consegue fazer de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, e com isso ele acha que é justo, que é melhor, e se coloca na posição de julgar alguém, e nada disso funciona. Essas coisas precisam ser consideradas como cinzas e serem retiradas da nossa vida. Se você quer o fogo de Deus na sua vida, você precisa tirar essa coisa fora. Filipenses capítulo 3, versículo 9, Filipenses 3, 9 diz assim: e ser encontrado nele, e nele ser encontrado, repete? Nós cantamos isso, e ser achado nele. Então não conto mais com a minha própria justiça que vem da obediência da lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. A lei, ela cumpre um propósito. O propósito da lei é mostrar que você é incapaz de cumpri-la. Se você fosse capaz de cumprir a lei, ou se qualquer pessoa fosse capaz de cumprir a lei, nós não teríamos Páscoa. Não precisaríamos de Jesus, porque cada um poderia cumprir o suficiente e ser livre completamente do pecado. Mas isso não é possível. Então essa justiça, esse ego, esse orgulho que muitas das vezes nós temos, ele precisa ser eliminado. Para quê? Para que a chama, repete, a chama, possa queimar continuamente sobre o altar. Então nós já sabemos que o fogo não pode ser apagado, nós já sabemos que para o fogo ser mantido aceso, é preciso que as cinzas sejam retiradas. E agora nós vamos entender que para que o fogo continue aceso, também precisa de combustível. Fala combustível. E o combustível para o fogo de Deus se chama Espírito Santo. Qual é o combustível? Espírito Santo. Eu tenho uma boa notícia para você. Quem quer boa notícia? Você já tem a porção do Espírito Santo dentro da sua vida. E ele se automultiplica. Você pode deixar ele pequenininho, ou você pode permitir que ele seja grandão na sua vida. E quanto mais você depende de Deus, quanto mais você crê na graça, no favor e da bondade de Deus, mais forte ele fica. Por isso Paulo dizia: posso todas as coisas... Ah, vocês são melhores do que isso. Posso todas as coisas... E ele diz lá em Filipenses: já passei fome, já tive dinheiro, já tive bem, já tive mal, já tive com saúde, já tive doença, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque o Espírito Santo é o combustível. Sabe, o Espírito Santo na Bíblia, ele é figuramente apresentado em formas ilustrativas como vento impetuoso, como lá em Pentecostes, labaredas de fogo, como a pomba que desceu sobre Jesus, muitas coisas. Mas hoje eu queria mostrar o Espírito Santo como azeite. Diga azeite. O azeite, o óleo da unção, que o Theo foi ungido aqui agora há pouco, é o óleo, é o azeite, que serve para unção, mas que serve também como combustível para manter a chama acesa. Então, a importância do azeite é muito grande no momento em que a chama que precisa encandecer. Quem já visitou a roça ou já passeou por aí, eu acho que no Brasil existe ainda algo chamado lamparina, a querosene. E a lamparina a querosene é uma vasilhazinha, como se fosse essa caneca, com uma haste de metal aqui e um buraco no meio onde o pavio é colocado. E esse pavio fica uma partezinha para fora e o restante dele fica todo enrolado lá dentro do querosene. Então quando você acende, já fica, está fazendo bastante discípulo. Isso é a linguagem espiritual poderosa. Olha só como é que funcionou. Então quando... Quem não entendeu, pergunta depois, tá? Porque não dá para explicar agora esse negócio mistério, não. O mistério aqui é outro. Então o pavio fica enrolado lá no querosene, e ele umedece o querosene, e quando você coloca fogo na parte de fora do pavio, ele queima. Mas não queima.
Isso me lembra o tema do reencontro esse ano, expectativa. Reencontro 2025, expectativa. É onde Moisés olhava para a sarça que ardia, mas não queimava. É o mistério. Irmão, tem um mistério nesse negócio. O fogo arde, mas não te consome. O fogo arde o pavio, mas ele não queima. Ele só produz, diga, luz de Cristo brilhando em você. O fogo não pode apagar. Repete, o fogo não pode apagar. O combustível precisa estar cheio. Agora todos nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Quem não quer? Se você é crente, certamente você quer. Mas quantos de nós estão dispostos a limpar as suas cinzas? Talvez essa seja a grande pergunta. Eu acrescentaria, quantos estão dispostos a reconhecer que tem cinzas? Porque a gente gosta de ver a cinza na vida do outro. Mas essa é a hora que nós precisamos reconhecer que nós temos cinzas e que não é responsabilidade de ninguém limpar essas cinzas. Essa responsabilidade é nossa, é minha. Você está olhando para mim e eu sei que o Espírito Santo está falando com você. Ele está lembrando você de que existem situações, existem coisas que são cinzas, que precisam ser retiradas para que essa chama possa voltar a brilhar intensamente. Qual a vontade de Deus? É que a sua chama seja acesa. Isso é avivamento. Sem se importar com situações, que a sua chama esteja acesa. E quando nós encostamos, a brasa é assim, né? Bota aquele coisa de óleo lá no papel, e aí o óleo vai incandescendo, aí acende uma brasa, aí uma brasa encosta na outra, incende a outra, acende a outra, aí encosta na outra, e esquenta a outra, e assim a churrasqueira ela é acesa. Assim o altar é aceso. Essa chama não pode apagar. Vamos ficar em pé? Em nome de Jesus.